Olá, sinta-se cumprimentado, estimado telespectador. No ar está o programa Antena do Soldado, uma edição informativa das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. No programa de hoje trazemos como destaques: Forças Armadas de Defesa de Moçambique contam com mais embarcações navais para o reforço da costa marítima nacional. Estudantes do Estado-Maior Conjunto terminam estágio prático em Cabo Delgado. Decorre campanha de desparasitação dos militares no ramo da Marinha de Guerra de Moçambique. Forças Armadas de Defesa de Moçambique contam com mais embarcações navais. Os meios navais foram adquiridos no quadro de cooperação existente entre Moçambique e Índia no domínio militar. Estes meios vão reforçar a capacidade do ramo da Marinha de Guerra de Moçambique em levar a bom porto as ações de fiscalização das águas territoriais do país. Moçambique recebeu recentemente duas embarcações de interseção rápida, modelo T-229 e T-238 do governo da Índia, que ajudará a fortalecer as capacidades de navegação marítima do exército moçambicano através da Marinha de Guerra de Moçambique. Secretário permanente do Ministério da Defesa Nacional, Casimiro Moeio, que testemunhou a recepção das duas embarcações em Nacala Porto, disse na ocasião que os meios adquiridos irão dotar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique de capacidades para o cumprimento de suas missões. Os meios navais que acabamos de receber irão dotar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique em geral e a Marinha de Guerra de Moçambique em particular de capacidade para o cumprimento cabal das suas nobres missões relativas à defesa da soberania e integridade territorial nos espaços marítimos. Casimiro Moeio instou a Marinha de Guerra de Moçambique a tirar proveito das embarcações adquiridas para o cumprimento de suas missões. Para o efeito, instamos a Marinha de Guerra de Moçambique para que conserve e saiba tirar proveito destas embarcações que a partir de hoje fazem parte da vossa frota. Queremos reiterar nosso profundo agradecimento ao povo e ao governo da República da Índia por este valioso apoio que, em definitivo, poderá incrementar ações da autoridade do Estado com o mar. Por seu turno, o comandante da base naval de Pemba, capitão de mar e guerra Carlos Coça, destacou a aquisição das duas embarcações rápidas, sendo um valor acrescentado das capacidades combativas da Marinha de Guerra de Moçambique. Elas serão um valor acrescentado para nós, pois fortalecerão as nossas capacidades de fiscalização na nossa área de responsabilidade. Essas embarcações não vão operar nas águas territoriais, não a nível de Nacala, onde o Estado moçambicano é chamado a exercer a sua autoridade de Estado. Elas vão desempenhar funções combativas e funções também de interesse público. Então serão embarcações que estão agora à disposição do país para qualquer que for a missão que lhes for atribuída. Moçambique e Índia mantêm desde a longa data boas relações de cooperação bilateral do domínio de defesa, sendo parceiros estratégicos cujos interesses convergem na segurança marítima. Militares terminam em Cabo Delgado aulas de estágio prático inseridas no quadro de formação do curso de Estado-Maior Conjunto, ministrado no Instituto Superior de Estudos de Defesa, Tenente-General Armando Emílio Guebuza. Durante o tempo de estágio, os estudantes foram submetidos a diversas atividades de acordo com as especialidades curriculares da sua formação. Já chegou o fim das aulas de estágio prático dos estudantes do curso de Estado-Maior Conjunto do Instituto Superior de Estudos de Defesa, Tenente-General Armando Emílio Guebuza, que vinham decorrendo na província de Cabo Delgado. Em dias de estágio, os estudantes deste pacote de formação superior militar das Forças Armadas de Defesa de Moçambique foram envolvidos de forma intensa em manobras de caráter combativo, planeamento, liderança e também do contexto da relação civil-militar.
Todas estas manobras foram sobretudo realizadas no Teatro Operacional Norte, que segundo os estudantes foram proveitosas e que também proporcionaram a eles um espírito de resiliência face às futuras missões inerentes à defesa da pátria moçambicana. Levem convosco os ensinamentos adquiridos aqui, as memórias construídas aqui e a certeza de que cada um de vocês vai desempenhar um papel fundamental na defesa e segurança do nosso país. Tenham sempre na mente o nosso lema é continuarmos a aprimorar as forças de defesa, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique como uma força credível ao serviço de Moçambique e de moçambicanos. Ao longo desta fase de estágio, os estudantes oficiais militares foram atentamente acompanhados pelo Corpo de Comando Operacional Norte. O Comando Operacional Norte diz que os estagiários mostraram determinação ao enfrentar dificuldades encaradas no terreno, sendo que essa mesma determinação seja continuamente demonstrada ao longo do cumprimento da nobre missão de defesa da soberania e integridade territorial da pátria moçambicana. Foi uma curiosidade de todos nós, não é? Para além disso, também tivemos essa necessidade de podermos conciliar o que nós vimos na teoria, em cartéis, e viemos mesmo cá para podermos conciliar esses elementos e conseguimos, não vamos dizer a 100%, olhando pelos desafios atuais, pela situação que nós temos agora como Forças Armadas, mas dentro do possível conseguimos lograr sucesso. Na verdade eu sinto-me como o dever cumprido, a missão cumprida. Acredito que no primeiro dia que estivemos aqui, quando nos foi introduzido ao CON, falamos daqueles que seriam os desafios na qual nós podíamos enfrentar aqui no CON, e hoje consigo ver que essas metas foram atingidas, não é? Fizemos aquilo que é a conciliação da teoria à prática. Bom, eu sinto-me cada vez mais, reforçado em termos de competências, no âmbito de comando e direção das tropas. O país, é verdade que tem que esperar de mais um quadro que este irá contribuir ou influenciar, ao órgão mais alto, com vista na tomada de decisões, com vista a resolver todos os problemas que enfrentam o mundo, de uma forma geral, Moçambique em particular. Esse balanço desse estágio é positivo, avaliando pelos objetivos traçados para esse mesmo estágio. Primeiro era trazer os estudantes, vivenciar a realidade do tutor e depois daí ligar a teoria que eles já têm e ver na prática o que é feito. Daqui saem com um conhecimento real do terreno do tutor. Se olhando pela expectativa conseguimos atingir, ela não pode ser medida, dizer que conseguimos 90%, mas eu estou feliz pelo empenho dos estudantes nesse estágio. Nesta mesma etapa de estágio, os estudantes escalaram igualmente diversas unidades militares das FADM situadas em Cabo Delgado. Caro telespectador, no ar está o programa Antena do Soldado, uma edição informativa das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Por agora, saiba que decorre na sede da Marinha de Guerra de Moçambique uma campanha de desparasitação dos militares. Inserida no âmbito da iniciativa Militar Prevenido, pronto para cumprir qualquer missão da pátria amada. A campanha visa aumentar a capacidade imunológica dos militares do ramo da Marinha de Guerra de Moçambique. Trata-se de uma campanha levada a cabo de forma rotineira pela repartição de saúde naval da Marinha de Guerra de Moçambique e que visa, essencialmente, munir o efetivo militar afeto na sede do ramo de capacidade de resistência do seu sistema imunológico
perante as várias doenças originadas pelas mudanças climáticas. Aliás, o processo desta atividade foi antecedida de uma palestra feita em parada militar, composta por oficiais, sargentos e praças, onde as autoridades do Serviço de Higiene e Epidemiologia, no comando da Marinha de Guerra de Moçambique, deram a conhecer sobre as vantagens de se aderir a esta campanha de desparasitação. Essa é uma oportunidade que nós temos que acolher, olhar ela como um benefício e aderirmos. Temos a consciência que nem todos estão presentes em alguns momentos, mas exortar aos colegas que não estiveram presentes, que não puderam se beneficiar dessa desparasitação, que possam aproximar ao Centro de Medicina Naval para se beneficiar do mesmo procedimento. Uma vez a saúde militar fazer parte dos 4 pilares elencados pelas FADM no presente quinquênio, o Serviço de Higiene e Epidemiologia, no comando da Marinha de Guerra de Moçambique, volta a reforçar o seu apelo sobre a necessidade do envolvimento massivo dos militares do ramo e não só, como forma de garantir um bom estado clínico dos defensores da pátria nas missões de defesa do país, quer na componente da terra, aérea e naval. A nível da região sul, lançamos a nível do comando, a posterior iremos estender para as unidades da Catembe, bem como as outras unidades das outras províncias. Em termos de benefícios, é esperado satisfatoriamente, visto que o militar tem o serviço a seu dispor, sem despender de muito esforço, de se deslocar à unidade sanitária militar ou civil. Nós buscamos proporcionar os serviços ao alcance do militar e referir que é um procedimento, é uma terapia profilática, nesse caso preventiva, de modo que a assegurar que os nossos militares estejam aptos, prontos para cumprir a missão, sem ficarem fora do combate por perturbações intestinais, que é o propósito para o qual foi administrada essa medicação de albendazol no dia de hoje. No início da campanha, houve sim uma adesão massiva dos militares, o que significa que os mesmos responderam adequadamente aos apelos proferidos pelas autoridades de saúde no ramo e também fizeram-na ciente da importância que eles têm dentro do processo de defesa de Moçambique e dos moçambicanos. Para o nosso caso, como militares, isso ainda mais vem acrescentar aquilo que é a nossa prontidão. Nós não podemos falar de Forças Armadas, não podemos cumprir nenhuma missão com uma tropa, portanto, sem saúde. E quando vejo uma iniciativa desta natureza, nós estamos a ver aqui, quer dizer, um preparativo, não é? Uma forma de garantir aquilo que é a saúde do militar e que é para respondermos aquilo que é a nossa missão, aquilo que nos espera. A campanha está sendo bom para a prontidão do militar, que o militar tem que estar saudável para poder combater, né? Enfrentar as todas as dificuldades. Todo militar deve aderir o medicamento, nesse caso, né? Para a prontidão física. A nossa operacionalidade é condicionada pela saúde. E se conseguimos aderir a essa campanha, albendazol, que é desparasitante, fortifica o nosso intestino, que é para de forma operacional cumprirmos qualquer missão que se fizer face. Espera-se que a campanha de género seja nos próximos dias levada a cabo em mais unidades militares de outros 2 ramos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E, por outro lado, militares afetos na base naval de Pemba beneficiam de palestras sobre gestão de documentos nas unidades militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A palestra foi proferida pelos gestores de documentação e arquivo do Ministério da Defesa Nacional. A palestra, dirigida pelo inspetor da implementação da gestão de documentação no Ministério da Defesa Nacional, abordou primeiro sobre a importância da correta administração de documentos, desde a sua criação até o seu descarte. Ao prosseguir com a sua palestra, o orador foi saber aos militares que, doravante, deve-se olhar para os benefícios que as novas tecnologias de informação e comunicação proporcionam no processo de administração de documentos e que garantem, assim, a segurança da informação documental nas unidades militares.
Na essência, esta palestra trouxe para este contingente militar sobre as melhores práticas de gestão de documentação e que podem evitar a vulnerabilidade da informação, contribuindo deste modo para a eficiência operacional e a segurança da mesma. A equipa de gestão de documentação no Ministério da Defesa Nacional garantiu que palestras do gênero serão proferidas em outras unidades militares espalhadas pelo país, com o intuito de chamar a atenção aos militares sobre a necessidade de evitarem o descontrole do manuseio de expedientes de documentos dentro das fileiras das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Academia Militar Marechal Samora Machel, na cidade de Nampula, abre época da defesa de trabalhos de investigação aplicada. Após entrega e avaliação de trabalhos de investigação aplicada, os aspirantes a oficial já iniciaram as defesas dos mesmos. A direção científica da Academia Militar confirma o início das defesas e disse estarem a decorrer sem sobressaltos. Aspirante Hilário Pedro e Yasser Omar já defenderam, dizem estarem satisfeitos após a defesa dos trabalhos de investigação aplicada. O Hilário dá conselho aos colegas que esperam defender a terem calma, controlar nervosismo e um bom domínio nos seus trabalhos, para que no final de tudo consigam um bom resultado. Para todos aqueles que ainda não defenderam, que pretendem defender, a primeira coisa é estudar, ter domínio daquilo que você pretende defender. No entanto, se um docente ou outra pessoa quer te enfrentar enquanto que você não tem domínio, a facilidade é muito maior. Então tenha domínio do seu tema. Depois de você ter domínio do seu tema, tens que estudar. Aspirante Yasser Omar é um inovador. Na sua defesa, apresentou um projeto de desenvolvimento de um bloqueador de radiofrequência na faixa de 2400 GHz. Yasser explica como isso funciona. O meu sistema, o sistema este que é intitulado Desenvolvimento de um bloqueador de sinal de radiofrequência na faixa de, na frequência de 2.4 GHz. Este bloqueador, a partir dele, é possível interferir em certos sinais, em certos canais de comunicação, em qualquer aparelho que esteja a ser transmitido nesta rede e exatamente na frequência de 2.4 GHz, como drones, como câmeras de vigilância, desde que elas estejam operando na frequência de 2.4 GHz. Então, o sistema por mim desenvolvido pode derrubar. Importa salientar que as defesas a nível da Academia Militar estão a decorrer sem sobressaltos. Esta primeira fase está a decorrer. Espera-se a segunda fase, que é a graduação dos aspirantes a oficial em dezembro. Permitiu essa imagem Joshua Chamundira, Albino Felizardo Luiz, Nampula. Como forma de evitar casos de sinistralidade rodoviária envolvendo militares, agentes de inspeção de trânsito militar intensificam fiscalização nas vias públicas. A segurança rodoviária é indispensável para a redução dos níveis de sinistralidade em Moçambique. Como forma de contribuir para a redução deste mal nas vias públicas no seio das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, os agentes de inspeção de trânsito militar estão a intensificar a fiscalização lado a lado com a Polícia de Trânsito. As missões da Polícia Militar são várias, mas só para referir aquela que estamos aqui a tratar, que é a fiscalização de viaturas militares. E como disse antes, a sua atuação visa aos membros das Forças Armadas. Assim sendo, temos casos que temos militares na via pública com viaturas pessoais e nós estamos na via para substituir
a polícia de trânsito, mas sim para trabalharmos de forma conjunta, de forma a identificarmos se realmente os que se encontram na via pública são militares e que, de facto, têm boletins de condução militar. Porque nós sabemos que há indivíduos de má fé que podem envergar a farda e porem-se na via pública a conduzirem. Daí que a polícia de trânsito, na sua fiscalização, após fazer parar a viatura e deparar-se lá que é um militar que está a conduzir, ele pode mostrar o boletim de condução militar. Daí que há necessidade da intervenção da polícia militar na identificação se realmente ele é membro das Forças Armadas, porque há questões que nós fizemos para podermos identificar. Aqui, dentre vários documentos que provam a sua legalidade, o condutor com a viatura militar é exigido pelos agentes de inspeção de trânsito militar o boletim de condução militar. E no outro cenário, o condutor militar que esteja com uma viatura civil, os agentes de inspeção de trânsito militar, para além de exigir o boletim de condução militar, orientam-no a proceder com o atavio, como mandam as regras de disciplina militar, caso esteja fardado. Conduzir fardado é normal, mas desde que esteja devidamente fardado. Estamos a dizer, tens que estar devidamente fardado e não estar a conduzir com, posso me referir de dolman, por trás da cadeira, com a camisa interior totalmente desaprumada. Então, há necessidade que estejas devidamente aprumado. Daí que nós, como Polícia Militar, proibimos que membro das Forças Armadas porte instrumentos, fardamento, num lugar visível para que seja identificado. E estamos, mesmo como disse antes, ali para mantermos a boa imagem ao nível das Forças Armadas. Assim quer dizer que o militar pode conduzir fardado, assim como a civil, não há problema? Sim, o militar pode conduzir a civil, não tem nenhum problema, pode conduzir fardado, seja na tua viatura particular, seja na viatura de serviço. Como pode-se depreender, em dois cenários, o boletim de condução militar é imprescindível. Aliás, até porque no artigo número 129 do Código da Estrada, na sua alínea F, refere que, além dos títulos referidos nos artigos 127 e 128, habilitam também a condução de veículos a motor, a linha F, boletins de condução militar. Fim da citação. O comando da Polícia Militar das Forças Armadas de Defesa de Moçambique acredita que com estas ações os resultados são animadores, daí que pretende expandir em todas as províncias do país com forma de evitar casos de sinistralidade rodoviária no seio da família castrense moçambicana. Comando de Reservistas das Forças Armadas de Defesa de Moçambique apela aos militares que passaram a situação de reserva ou reforma extraordinária até 2017 a dirigirem-se àquele quartel para a regularização do processo de afixação de pensão de reforma. Aos militares reservistas que se encontram fora de Maputo, são exortados a aproximarem ao quartel mais próximo para receberem instruções sobre o decurso do processo de afixação de reforma e outros benefícios. Aqueles militares que passaram a reserva até o ano de 2017
estes devem entrar em contato com o Comando de Reservistas, que é para tratarem a questão da fixação da pensão de reforma. Mas não só esses militares. O Comando de Reservistas é um órgão relativamente novo. Então, no ato da sua criação, transferiram-se não só os militares na reserva para a gestão do Comando de Reservistas, mas os militares que passaram a situação de reforma extraordinária, alguns também passaram para o Comando de Reservistas. Então, todo aquele militar que está na situação de reforma extraordinária e que recebe ainda nas Forças Armadas, também deve entrar em contato com o Comando de Reservistas, que é para tratar da fixação da pensão de reforma. Ao entrar em contato com o Comando de Reservistas, terá conhecimento de todos os documentos necessários para poder fixar esta pensão. E também queríamos apelar àqueles militares que estejam a assistir o programa, ou ainda que não sejam militares, estejam a assistir a este programa e tenham conhecimento de alguém que esteja na situação de reserva, na situação em que nós mencionamos, para que passe essa informação a estas pessoas, para que entrem em contato conosco. Para aqueles militares que estão distantes de Maputo, podem, não tendo os nossos contactos, podem entrar em contato com a unidade mais próxima, e a unidade mais próxima poderá facultar-lhes os nossos contactos. Ao falarem conosco a partir de locais que se localizam distantes de Maputo, nós iremos, nessa altura, indicar como é que fará chegar os documentos ao Comando de Reservistas aqui na cidade de Maputo. O Comando de Reservistas é órgão das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, responsável pela gestão de efetivos militares que passam a situação de reserva ou reforma extraordinária. E pronto, estimado telespectador, é desta forma que colocamos um ponto final a mais uma edição do programa Antena do Soldado. Não se esqueça, para mais atualizações das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, siga as nossas redes sociais. Até para a semana, fique bem.